Bom dia, irmãos. Graça e paz para todos. Nesta manhã ou nesta semana, nós vamos conversar sobre o Salmo 122. É um salmo de Davi. E Davi é aquele rei que foi ungido e que recebe o título de o homem segundo o coração de Deus. Isso nós vamos ver no Novo Testamento, inclusive. Mas ele é o homem também que se preocupou em organizar, reestruturar, organizar e projetar a casa do Senhor, o templo, onde Salomão vai construí-lo e vai servir como casa do Senhor. Mas nessa época de Davi, havia o tabernáculo, que já vinha a orientação de Deus a Moisés. E ele faz a colocação dentro do Salmo 122, que no passado nós cantávamos um hineto em relação a isso, e ele começa a convocar o povo nesse salmo, dizendo o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi era um visitador constante como rei do tabernáculo, e estava ali sempre na presença de Deus. E ele vai falar nessa situação, porque ele vai cantar a cidade de Jerusalém, vai cantar o povo o judeu, e ele convoca todos para ir à casa do Senhor. É um problema que nós estamos enfrentando hoje, que alguns querem ficar ou servir a Deus sem ir à casa do Senhor, ou à igreja. A gente coloca como casa do Senhor, porque na realidade é o templo, é o local, mas onde todos nós nos encontramos. E aqui no caso era o templo, ou o tabernáculo, que tinha uma importância muito grande. E no versículo 2 ele diz assim: agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam os julgamentos, os tronos da dinastia do rei Davi, porque ele vai ser aquele que conquista Jerusalém através dos seus soldados. Fortaleza de Davi é tida, e ele vai envolver-se cada vez mais no tabernáculo, ao ponto de depois ter o desejo, o anseio de construir uma casa ou um templo para Deus, mesmo que em vista da sua vida de batalha, de guerreiro, foi proibido, mas tudo começa com ele, e ele tem um anseio de convocar o povo para ir a Jerusalém, a cidade que ele domina junto com toda a Israel. Então é muito interessante, e o mais interessante é que nós vamos verificar que a convocação principal do Davi é para que a gente vá à casa do Senhor. É o que nós estamos faltando hoje, muitos de nós. Não nos preocupamos se vamos à igreja, mudamos o contexto, inventamos uma série de ensinos que evitam inclusive da gente ir à igreja, que acha que servir a Deus pode servir em qualquer lugar. Ninguém falou que não pode. Só que o templo é um local onde você encontra os amigos, encontra os irmãos, tem a possibilidade de confraternizar, tem a possibilidade de cantar junto, tem a possibilidade de ouvir o texto da palavra junto, tem a possibilidade de compartilhar das coisas. Então Davi convoca: vamos à casa do Senhor. Eu estou alegre porque eu vou à casa do Senhor. Aí quando nós vamos à casa do Senhor, ele convoca o povo a orar por uma série de coisas em Jerusalém, como nós fazemos na igreja. Pedimos para orar pelos enfermos, orar pela própria igreja, orar pela sua própria vida, orar pela sua família. E Davi conversa dizendo o seguinte: orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que amam esta cidade, que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então quer dizer que ele coloca Jerusalém
como tempo pleno para que a gente ore. E que a promessa existe. Se nós abençoarmos a descendência de Abraão, abençoarmos o próprio Israel, abençoarmos a Jerusalém, nós seremos bem sucedidos e abençoados. Então Davi coloca isso até como uma profecia. Orem por Israel, orem por Jerusalém, vocês serão abençoados. Então quando nós estamos na igreja, é exatamente a mesma coisa. Nós oramos uns pelos outros, oramos pelas famílias, oramos pela igreja e oramos por nós, e nós somos abençoados. Então por isso que vamos à casa do Senhor. Alegrem-se, tenham prazer em estar na casa de Deus, porque é um local onde a gente consegue dedicar o nosso tempo para Deus com maior afinidade. Então vamos à casa do Senhor. Alegrem-se,